Eu estou aproveitando a sequência de vídeos que a gente está falando sobre zonas de treinamento, testes de fitness, testes para determinar a sua intensidade no dia da competição. Então nesse vídeo eu vou falar exatamente isso, vai ser um resumo de primeiro como fazer os seus testes para determinar o seu limiar anaeróbico, como determinar as suas zonas de treinamento e como aplicar essas zonas de treinamento no dia da sua competição. Eu tenho uma tabelinha aqui do triatlon de todas as distâncias, de todos os níveis, intermediário, avançado e também da corrida de rua aí, mais uma vez todas as distâncias do 10 km até a maratona e de todos os níveis também. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guides por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlon e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais, mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã. Se você quiser aprender mais sobre triatlo, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. Então o vídeo de hoje vai ser primeiro como determinar as suas zonas de treinamento utilizando um monitor de frequência cardíaca ou então um potencímetro para a modalidade do ciclismo. E além disso também como aplicar essas zonas de treinamento no dia da sua competição. É claro que sim, eu vou dar cada detalhe aqui porque a competição é uma coisa muito à parte, uma coisa muito atípica, que várias coisas vão mudar, então eu vou tentar explicar o máximo de detalhes de como que você vai fazer para seguir o seu programa de treinamento de uma maneira correta e também para executar os seus treinos ali no dia da competição e ter pelo menos uma direção, ter um norte aí do que você pode esperar no dia da sua prova. Além disso, eu também vou lhe mostrar aqui, se por acaso você não tiver um monitor de frequência cardíaca ou um power meter na bike, né, ou então um potencímetro, você pode trabalhar também por percepção de esforço. Vamos então direto ao assunto aí, quais são os protocolos que você vai usar para definir as suas zonas de treinamento, que é o primeiro passo para que você consiga definir então a sua zona no dia da competição. A natação é a modalidade que a gente trata de uma maneira diferente aqui. Primeiro que no dia da competição você não tem tanto controle assim. É claro que você pode usar frequência cardíaca, inclusive porque a grande maioria das provas aí você vai nadar ou com tri-surf ou com a roupa de borracha, mas no treino a frequência cardíaca não é uma coisa tão prática assim, porque os relógios aí não pegam muito bem, os relógios de pulso. Você precisaria usar aquela cinta ali no peito e aquilo é muito inconveniente porque fica saindo na hora da virada, você precisa usar aí um macaquinho, né, para treinar, então não é uma coisa muito conveniente. Além disso também a própria natureza dos treinos de natação com várias repetições não faz com que a frequência cardíaca seja uma maneira muito apropriada de você realizar seu treinamento. Então inclusive a gente trabalha por percepção de esforço na natação. Inclusive eu vou colocar na minha tela aqui a nossa tabelinha de níveis de zonas de treinamento. Você vai ver que a natação a gente trabalha somente por percepção de esforço. Passando para o ciclismo, então o ciclismo a gente vai ter a opção aí, a primeira opção de você utilizar a sua potência. Você que tem um power meter, né? Você que tem um potencímetro aí, você consegue determinar a potência, que ela costuma ser um pouco mais precisa em relação à frequência cardíaca, que você não vai ter tanta influência de fatores externos como a frequência cardíaca. E como que você faz esse teste da sua potência, do seu limiar anaeróbico, o famoso FTP? Tem vários protocolos, tem um protocolo de rampa, que inclusive se você não tem experiência, eu sugiro você fazer isso para você aprender, para você treinar com ele. Porém no dia da competição eu sugiro o protocolo de um contrarrelógio de 30 minutos e você pega aquela média do 30 minutos e aquilo vai ser o seu limiar anaeróbico. Tem um protocolo mais famoso aí que são 20 minutos e você tira 5% do seu tempo, e tem um protocolo ao pé da letra que é um contrarrelógio de 1 hora, porém eu não acho muito apropriado porque muito poucos atletas vão ter a experiência de conseguir segurar aquela potência muito parecida durante 1 hora, além de que para você fazer 1 hora de contrarrelógio você tem que estar descansado, você tem que estar em forma, então a grande maioria dos atletas nem conseguem atingir essa 1 hora aí em um ritmo consistente. Por isso que na minha opinião o 30 minutos é o mais adequado aí para a grande maioria dos atletas amadores. A outra próxima opção aí para o ciclismo é utilizando o monitor de frequência cardíaca. Como que você
você vai fazer isso? Você vai fazer um contra-relógio de 30 minutos, lembrando aí que para ambas opções, seja por potência, seja por frequência cardíaca, você precisa fazer um bom aquecimento aí, pelo menos ali, faça um 15 minutos progressivo, depois faça alguns sprints ali de 15 segundos, perto da potência que você acha que você consegue segurar no seu teste, para já ir ativando a sua musculatura, para já ir preparando também, inclusive a parte mental, para você segurar um esforço maior. Então faça um contra-relógio de 30 minutos, também utilizando a frequência cardíaca. E o que você vai fazer? Com 10 minutos de teste, eu quero que você aperte a função do lap, que é a função da volta, e então a sua frequência cardíaca média do último 20 minutos do seu teste de 30 minutos, aquela sim vai ser a sua frequência cardíaca do seu limiar anaeróbico. É um protocolo que já vem utilizado aí por muitos anos. Eu lembro que antes, inclusive, de ter potencímetro, há mais ou menos uns 25 anos atrás aí, eu já utilizei esse teste como atleta, eu já utilizava esse protocolo e funcionava muito bem. Na corrida vai ser o mesmo protocolo do ciclismo, você vai fazer um contra-relógio de 30 minutos, lembrando mais uma vez, faça um excelente aquecimento aí, comece ali o contra-relógio, 30 minutos na sua velocidade média o mais alto possível, tenha cuidado aí com o pace para você não sair forte demais, e de novo com 10 minutos aperte a volta lá do seu relógio para que você consiga aí ter frequência cardíaca média dos 20 minutos finais do seu contra-relógio de 30 minutos aí correndo. E mais uma vez, aquela média vai ser a sua frequência cardíaca do seu limiar anaeróbico. Então, uma vez que você vai ter esses números já, principalmente do ciclismo e da corrida, seja por potência no ciclismo ou então frequência cardíaca na corrida, a gente vai conseguir encaixar esses números nessa tabelinha que eu vou mostrar aqui na tela. Inclusive, todo esse documento aqui que eu vou mostrar é parte dos programas da Iron Guides. Você consegue fazer o acesso pelo aplicativo, dependendo do programa vem por e-mail também. Então aqui tem as zonas de treinamento, né, que vai de zona 1 até a zona 7 aí, considerando que a zona 6 e a zona 7 são muito poucos usadas, porque é mais uma questão anaeróbica ou então neuromuscular. Você vai trabalhar mais ali entre a zona 2 e a zona 4 e algumas vezes um pouco de zona 5 também. E analisando essa tabelinha aqui, você tem a descrição na esquerda aqui das zonas, né, que varia de número de 1 até o número 7 e depois o nome e o propósito. Então eu vou passar uma por uma aqui. A primeira, a zona 1 é recuperação ativa, a número 2 de endurance, a número 3 sublimiar, ou então que o termo em inglês é tempo, a número 4 é o limiar anaeróbico, que a gente também chama de tolerância, a número 5 VO2 máximo, e a número 6, capacidade anaeróbica, e a número 7, potência neuromuscular. A próxima coluna aí seria a porcentagem da potência do seu limiar anaeróbico. Então isso aqui se aplica para os atletas que fizeram o teste utilizando a potência, utilizando aquele teste de FTP. Então aqui, vamos supor aí que o seu FTP seria 200, vamos trabalhar com um número redondo aqui. Então se você quiser trabalhar na zona 3, você vai ter que ficar ali entre 76 a 90% daqueles 200, então seria alguma coisa ali entre 150 a 180 watts, e assim por diante. Você vai ter que separar essa tabelinha aí para que você tenha uma noção de qual número vai ter que aparecer no seu potensímetro ali, para você treinar utilizando a zona de treinamento determinada aí no seu programa. A gente tem isso no nosso programa da Iron Guides. A próxima coluna é a porcentagem da frequência cardíaca do seu limiar anaeróbico. Eu acredito que frequência cardíaca seja mais apropriado, mais adequado e mais popular para a grande maioria dos atletas, e vai ser muito parecido com o da potência também. Você vai ter lá a sua frequência cardíaca do seu limiar anaeróbico. Vamos pegar uma frequência cardíaca de 170 batimentos por minuto na modalidade da corrida, e mais uma vez você vai aplicar aqui. Então, por exemplo, a zona 4 seria entre 95 a 105% desses 170, que daria quase ali entre 165 e 175 batimentos por minuto. Você consegue fazer essa conta exata aí depois com uma calculadora. A próxima coluna é de percepção de esforço, para te auxiliar também um pouco durante os treinos, durante a sua prova. Nunca dependa somente dos números aí na hora de treinar e na hora de competir, sempre esteja em sincronia aí com o seu corpo. Então, mais uma vez, da zona 1 vai da percepção de esforço aí de 1 a 3 até lá a zona 7, né? Mas a gente não usa muito a zona 7, então a zona 5, zona 4 ali, você vai trabalhar uma percepção de esforço de 7,5 a 9 ali, uma percepção de esforço de até o grau número 10, e a zona 5 ali entre 9 e 9,5, deixando ali aqueles últimos 0,5 até o 10, ali 9,5 até o 10 para a zona 6 e para a zona 7. E a próxima coluna aí seria o máximo de tempo possível naquela determinada zona de treinamento. Então a gente inclusive consegue ver aí que a zona 7, por ser uma potência neuromuscular, é algo que você não consegue sustentar por mais de 15 segundos. E o pessoal que trabalha muito aí na prova do triatlon, seja do Ironman, que seria mais ou menos ali na zona 2, então você já fica ali, consegue passar de 8 horas, que seria a zona 3, né? Por isso que o Ironman
Ironman é zona 3, o Ironman costuma ser zona 2 para o atleta amador principalmente. Já a zona 4, 60 minutos, a zona 5, 8 minutos. Então você tem toda essa descrição aqui para você aprender um pouquinho também do que esperar de cada distância do seu triatlon, qual que seria a zona apropriada aí para cada distância. E a última coluna aí seria a descrição e a utilização de cada zona. Então aqui eu vou descrever a sensação moderada, velocidade de prova de meio Ironman, prova olímpica para atletas iniciantes e intermediário. Então eu faço uma descrição de cada uma dessas zonas e para onde que é adequado utilizá-las. Vamos passar então para como utilizar a sua zona de treinamento no dia da competição. É aqui que a coisa começa a complicar um pouquinho mais, porque a realidade do treino é uma coisa que é muito controlada, você fica ali treinando todo dia, você já está dentro da sua rotina, está carregando uma fadiga meio que similar, você está acostumado ali, inclusive com o ambiente, com a temperatura, com os locais de treino, mas chega na competição, tudo muda. Por isso que eu falo, estratégia de ritmo de prova é uma arte e não uma fórmula na planilha do Excel. Por que isso? Porque no dia da prova muita coisa vai mudar, inclusive o fato de você fazer o polimento, né, que é aquele descanso ali na véspera da prova, aquilo naturalmente vai fazer com que sua frequência cardíaca vai subir um pouquinho. Chega ali na manhã da prova, a questão da adrenalina também vai fazer com que sua frequência cardíaca suba. Então é bem provável que somente de você fazer um aquecimento ali, a sua frequência cardíaca já vai estar pelo menos ali uma zona superior do que você está acostumado. Por isso que eu sempre dou a dica assim, não espere tentar acertar a sua estratégia de prova ali de primeira, na sua primeira prova, porque você precisa passar por isso aqui que eu estou falando. Eu estou somente antecipando essa informação para você. Você precisa associar essa informação que eu estou te passando com a sua experiência no dia da prova. Você vai lá sair da natação, vai subir na bicicleta, a sua frequência cardíaca vai estar muito acima do que você estaria esperando em relação à sua percepção de esforço e vai ser um custo você conseguir abaixar ela ali, porque não vai fazer sentido, a sua potência está baixa, mas a frequência cardíaca continua alta, então isso faz parte do seu aprendizado. Porém, à medida que você pega a experiência, que você começa a antecipar isso, eu criei uma tabelinha também para te dar pelo menos um norte ali, para te dar alguma diretriz, para te ajudar um pouquinho no que você pode esperar no dia da prova. Então vamos analisar essa tabelinha aqui. Primeiro, a distância do short triathlon, que eu imagino que todo mundo aqui pelo menos já fez um short triathlon na vida, ou então tem interesse de fazer de vez em quando. Então aqui você vê a diferença, né? Vai depender do nível do atleta. Um atleta do nível iniciante, eu recomendo ali que ele trabalhe na zona 3 de baixo a médio. Já o atleta do nível intermediário pode conseguir segurar um pouquinho acima ali, zona de 3 médio a alta, e um atleta de nível avançado consegue trabalhar na zona 4 de baixo a médio. E assim por diante, vai ser ali na distância olímpica, você vai ter as referências na distância do meio Ironman e na distância do Ironman completo também, assim como nas provas de corrida, muito parecido. Quanto mais curta aí for a distância da prova, mais alta será a zona de treinamento que você consegue sustentar. Então, pegando em uns 10 km, por exemplo, uma prova que um atleta de nível avançado faz ali abaixo de 40 minutos, ele consegue trabalhar numa zona 4 médio para alto. Já um atleta intermediário na zona 4 de baixo para médio intermediário vai conseguir fazer isso mais ou menos em 1 hora, e um atleta iniciante talvez a zona 3 de médio para alto, e assim por diante. A gente tem aqui a distância da meia maratona e a distância da maratona. E por final aqui eu coloquei essa frase aqui: não esqueça de sorrir ou ranger os dentes. O que é isso aqui? Por mais que você precisa estar ali consciente do seu esforço, consciente dos números que você vai ter como referência, não fique também no dia da prova somente preocupado olhando no relógio ali a cada 30 segundos, dando lap ali toda hora. Curta um pouco a prova, sinta um pouco ali o ambiente da prova, e já foi provado inclusive cientificamente que se você conseguir sorrir durante testes aí, isso foi feito em teste, mas no dia da prova você consegue trabalhar em uma maior intensidade, porque você mascara um pouquinho aquela dor que a gente costuma sentir no dia da prova. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.